Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai falar dos gráficos, que são simplesmente incríveis e lindos. O estilo gráfico de Dispatch é aquele estilo de gráfico meio cartoon vibrante, sabe? Ele utiliza uma animação 3D de alta qualidade, com um visual distinto, e o jogo ele apresenta um estilo de arte que lembra as animações ocidentais, com personagens carismáticos e cenários coloridos, e qualidade de animação 3D é incrível, é notável, com grande atenção às expressões faciais dos personagens, o que, para esse jogo, para esse estilo de jogo, é crucial, que é basicamente focado em narrativas e escolhas de diálogo. A apresentação visual complementa a jogabilidade, que é focada na história e nas interações entre personagens, similar ao estilo de jogos narrativos como os da antiga e falecida Telltale Games, que fez, por exemplo, The Walking Dead, que inclusive eu tenho todos os jogos e a versão definitiva na Steam. Mas esse estilo gráfico ele contribui para o tom de comédia de super-heróis e acaba criando uma experiência visual envolvente e divertida. Pequeno resumo da história para vocês. Em Dispatch, você vive com Robert Robinson, um ex-super-herói conhecido como Mecha Man, um cara que já foi o símbolo de esperança, mas que hoje está preso num cubículo trabalhando atrás de uma mesa. E é daí que vem o nome Dispatch, ou despacho em português. Robert trabalha para uma agência que gerencia heróis reformados, tipo uma central de atendimento de super-heróis aposentados, sabe? O trabalho dele é simples, é mandar cada herói para missões de emergência, gerenciar o tempo deles, resolver conflitos e lidar com um monte de egos e fracassos acumulados. E o mais interessante é como se trata isso, como um tom de comédia de escritório, sabe? Misturado com um drama existencial, tem sarcasmos, piadas e muitos absurdos. Mas também tem momentos que te fazem pensar sobre fracasso, envelhecimento e propósito. Robert é um personagem quebrado, e o jogo nunca esconde isso. Ele tenta manter o controle, mas dá pra sentir a frustração em cada fala dele. E isso é muito mérito da dublagem incrível de Aaron Paul. Você sente o peso do passado, a ironia no tom e a raiva contida de alguém que já foi o protagonista, mas que agora virou figurante da própria história. Na prática, você passa boa parte do tempo dentro da central do despacho. Você recebe chamados, avalia situações e escolhe quais heróis enviar para cada missão. E cada um com pontos fortes e fracos. Tempo de descanso, humor, histórico, é um tipo de sistema de estratégia leve, mas com bastante personalidade. E o jogo faz algo genial aqui. Ele transforma o ato de mandar outras pessoas fazer o trabalho sujo em algo cheio de peso moral, porque suas decisões têm consequências, às vezes sutis e às vezes muito brutais. Mandar o herói errado para a missão errada pode gerar fracassos, mortes ou até rachas na equipe. Além disso, o jogo ele é cheio de diálogos ramificados, escolha de respostas e minigames narrativos. Nada muito difícil, mas tudo colocado com um propósito. É o típico estilo da Telltale, porém o jogo ele é mais polido e com um ritmo melhor e a escrita mais afiada. E os episódios são lançados semanalmente, o que lembra o formato de série. E isso te dá um ar de temporada, sabe? Pra experiência. E é exatamente essa sensação. Você não tá jogando um jogo, você tá assistindo e participando de uma série animada de super-heróis decadentes. Mas o que faz Dispatch brilhar de verdade é o tema. Enquanto a maioria dos jogos de heróis foca em salvar o mundo, Dispatch mostra o pós-créditos, o que sobra quando o heroísmo vira rotina, quando o poder não te salva da solidão, do tédio e do arrependimento. Robert é um espelho disso. Ele é o retrato de alguém que já foi grande e que agora tenta encontrar sentido em tarefas pequenas. E o jogo te força a sentir isso. Cada escolha errada, cada chamada perdida, cada missão fracassada é uma crítica sutil à indústria dos heróis, mas também uma reflexão sobre responsabilidade, ego e envelhecimento. Por trás das piadas e do ritmo leve, Dispatch fala sobre a perda da identidade, que eu já falei em um vídeo aqui no canal. O que acontece quando você não é mais o protagonista da sua própria história, que eu também já comentei aqui. Então, a gente vai dar início no primeiro episódio da série,
Eu vou fazer um resumão de todas as coisas que acontecem no primeiro episódio, e se vocês curtirem, eu trarei os próximos aqui pro canal. Após um longo diálogo, temos que decidir derrubar o cara ou deixar ele subir. E nessa parte eu admito que eu queria atacar ele lá pra baixo, mas sem querer eu apertei o botão errado e fiz ele subir. Então, nós temos um minigame de interação no jogo, fazendo com que o nosso protagonista se vista como super-herói, fazendo assim com que a cena cortasse e nos mandasse direto para a missão na qual nós estamos fazendo. Logo após a gente derrubar alguns bandidos, a gente descobre a localização de um tal de Mortalha. Esse cara foi o que matou nosso pai, e nós estamos buscando vingança aparentemente. Chegando na sala dele, o cara simplesmente aparece e é um capanga comum. Ele tava lá tirando sarro com a gente, e o game nos dá a opção de chutar ele ou pisotear, e eu obviamente escolhi pisotear o cara. Após isso, o cara se levanta e libera a sua individualidade, dizendo assim, vou citar igual Boku no Hero. Ele libera sua individualidade para enfrentar a gente e, cara, essa luta é simplesmente absurda, muito bem coreografada e parece um storyboard. Acabou que no fim, a gente foi pego por mais ou menos 4 ou 5 vilões, mais o chefe do rolê. Então, cara, meu Deus, mano, parabéns pelo empenho pra pegar um fucking herói. Mas enfim, nós conseguimos fugir com o nosso mecha aparentemente, e que massa, né? E espera, isso é uma bomba? Sim, ele explode em pleno ar e é assim que o jogo começa. Sério, que incrível esse começo de jogo. Após alguns meses fora de ação, nosso prota decide dar uma entrevista para a imprensa para dar notícias e atualizações sobre ele mesmo, na qual todas as perguntas e respostas que eu fiz eu vou deixar aqui para vocês assistirem para não ficarem muito confusos. Mas enfim, fiquem aí com o jogo. Charles Kingsley, South Bay Signal. So, Shroud kills your father, goes to jail 15 years, breaks out and immediately dupes you into a trap where he destroys the Mecha Man suit and puts you in a coma for months. I didn't hear a question there. Two-parter. First, why didn't Shroud kill you? You haven't been conscious for months. It'd be easy money taking you out. Okay, Shroud wanted the Astral Pulse and Mecha Man gone. He got both. I'm not sure I mattered much. Right, you're unimportant. Which leads me to my next question. Most heroes avenge their family. You did the opposite. You killed their legacy. How disappointed would your dad be if he were here right now? Your father, your grandfather, they must be rolling over in their graves. I think he'd be proud, because I'm alive. Which, as you so sensitively pointed out, he isn't. I think he knows that I sacrificed everything and that I did my best. Being Mecha Man, protecting my community, was the greatest honor I'll ever have. Now I have to live knowing that. Indo pra casa, ele vê uns bandidos na rua, e a gente até tenta enfrentar eles, mas com todos os machucados fica meio difícil e... a gente apanha um pouco. Muito. Pra caralho. Até que uma heroína aparece voando e ajuda a gente, e o nome dela é Loira Luminar. E é sério, os nomes desse jogo são muito ruins, mano. Ela é a nossa primeira opção romântica do game, uhul! E ela leva a gente pra um bar pra gente conversar. E ela conta que tem uma pequena proposta pra fazer pra gente. Pra nós. Mas antes disso acontecer, o prota, ele bebe álcool e gospe na cara dela. Um ótimo jeito de começar um date, né? Ela sai dali, fala que vai se limpar e diz que já volta. Quando de repente chega esse brother aí, que por enquanto ele não tem um nome específico. Apenas tirando sarro e ameaçando. E velho, eu amo como nosso protagonista é sarcástico. Depois de muita conversa pra lá e pra cá, temos a opção de escolher entre tacar água ou álcool nele. E eu, como queria ver o que aconteceria, eu escolhi obviamente o álcool, né? E por incrível que pareça, eu consegui queimar a sobrancelha do cara. Não pega fogo e tem poder de fogo. Faz sentido, enfim. Vai entender. Deve ser um mago aí. Por a gente acabar fazendo um tumulto no bar,
a gente acaba sendo expulso do local. Porém, a loira Luminar, que eu vou chamar só de Luminar, ela chega e fala pra gente que tem um lugar melhor pra nos levar. E velho, eu vou deixar essa parte do jogo pra vocês, que é simplesmente um absurdo. Sente só a vibe do clima, a música, tudo. É impressionante como as músicas desse jogo, elas se encaixam tão bem comigo com tudo. Tudo nesse aqui é feito com muito amor e carinho. Pra perceber isso, é só olhar essa cena. Eu vou colocar ela aí pra vocês. Houston. It's a little out there. Easier if we fly. Até que finalmente chegando no local, a gente senta ali no outdoor conversando, de frente para os logos da Hollywood, a gente desabafa, fala sobre a noite, até que de repente acontece isso. We can work with this. Aparece uma escolha de beijá-la ou deixar o momento passar. Eu não pensei nem duas vezes. Eu escolhi, obviamente, a opção do beijo. E foi isso que aconteceu. I'm sorry if I give the wrong impression. Impressão errada é o caralho, você claramente queria me beijar e não venha me dizer que não, porque depois eu fui olhar as estatísticas e 54% dos jogadores escolheram também, tá bom? Enfim, continuando. A proposta dela seria eu entrar para a nova agência de super-heróis, a RES, e treinar vilões ou heróis iniciantes para suas futuras carreiras e reintegrar eles, já que nosso prota tem bastante tempo livre, habilidade e experiência para o cargo. Pensei um pouco nas escolhas e decidi aceitar a proposta. Ela me dá um óculos para o treinamento. E se tem algo que eu ainda não entendi 100% é como que funciona a gameplay. Mas tá tudo certo, nada muito impossível. Nós temos um pequeno tutorial e explicações de algumas coisas. Missões, hacks, heróis, etc, etc. E quando a gente termina, já é de manhã. E a Luminar tá dormindo encostada em nós. Sei não, viu? Ela tá querendo... não tá sabendo pedir. Ela nos diz pra ir amanhã encontrar ela na frente da RES. E se despede falando: eu ainda não terminei de te salvar. Ou seja, isso já estava sendo planejado há tempos. E corta pra gente chegando em casa com o nosso doguinho, aonde nos dá a opção de dar comida pra ele. Eu sem pensar duas vezes de novo, aceitei. Colocamos o celular do nosso robô e o episódio 1 termina com uma música incrível subindo os créditos. Pra mim, Dispatch é um jogo simplesmente absurdo. E esse foi apenas a introdução, o primeiro episódio. Se quiserem que eu traga os próximos episódios, comenta aqui o que achou dessa ideia de jogo. E se quiserem mais reviews de narrativas diferentes como essa, já se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer, porque foi foda trabalhar, foi uma trabalheira fazer isso. Foi um vídeo longo e assim demora muito. Todas as gameplays que vocês viram e vão ver, se vocês quiserem mais, foram feitas por mim. Todas as escolhas, tudo foi feito por mim. E eu terminei de fazer esse roteiro às 2 da manhã. Eu vou me deitar e capotar, porque, sério, eu não aguento mais. Então, valeu, guys. É nóis.